tarde a todos os meus colegas. Eu passo por aqui hoje num áudio bem rápido para falar um pouquinho com vocês sobre a variação de preços no mercado nessas contratações que temos que fazer para atender objetos relacionados ao combate ao vírus corona e também em relação aos demais objetos. Hoje eu quero falar especialmente dos demais objetos. Tá? Vamos falar um pouquinho das duas formas de contratar, mas especialmente em relação aos objetos que não têm relação direta com a pandemia. Olha só, as licitações que já estavam em andamento, aquelas cujo preço já havia sido orçado, então as precificações estavam concluídas e que hoje, para a contratação, porque não deu tempo de se concluir a contratação, né? As licitações presenciais foram interrompidas, então para a contratação verifica-se a variação de mercado. Se nós temos aí que contratar por um período mínimo para que não faltem os objetos, ainda que não relacionados lá às ações da pandemia, né, de combate ao vírus, nós temos que contratar então pela via da dispensa, considerando que estão suspensas as licitações presenciais e especialmente para aqueles órgãos que não realizam pregão eletrônico ainda. Tá? Não operacionalizam o pregão por essa via eletrônica. Então, nas contratações de dispensa, nós falamos lá do artigo 24, inciso 4, como fundamento, para os objetos não diretamente relacionados à pandemia, mas cujas licitações presenciais se encontram interrompidas e a licitação já estava em andamento, o objeto não pode faltar, então dentro da estrutura do município, lá nas prateleiras do almoxarifado, para atender a estrutura do município, que embora tenha quem sabe, né, porque a maioria diminuiu a sua operacionalização para meio expediente, mas os objetos, enfim, precisam ser adquiridos, não dá para aguardar esse tempo passar e as licitações presenciais voltarem a ser ali autorizadas. Então, se eu falo de um objeto que não tem relação direta com a saúde, porque os relacionados ao combate da pandemia, eu tenho a Lei 13.979 de 2020, com os seus normativos flexibilizados, como a gente já havia falado antes em aulas anteriores, mas para esses objetos não relacionados à pandemia que eu tenho que contratar e verifico que o preço hoje está maior, eu fiz a minha cotação ali junto a 3 fontes e essas 3 fontes diferentes, né, que na época poderia ser, por exemplo, o fornecedor, poderia ser o painel de preços, poderia ser ali uma terceira fonte, a licitação de um município vizinho ali daquele mesmo objeto. E eu verifico que hoje o meu preço está maior, né? A minha cotação de hoje, junto a um fornecedor, me deu esse parâmetro. O ideal é que eu, já que não estou tratando de uma legislação com mitigação de procedimentos, por isso não estou autorizada a comprar ali com apenas uma cotação, o ideal é que eu faça a minha cotação junto a 3 fornecedores, porque nesse momento, ainda que 3 fornecedores não sejam fontes diferentes, então eu não tenho 3 fontes, conforme eu teria que ter no momento normal, na via ordinária, eu tenho que fazer junto a 3 fornecedores, porque eu não tenho lá um registro no meu painel de preços atualizado, de acordo com a realidade vivenciada nos últimos dias, e essas alterações vêm acontecendo de uma forma muito rápida, né? Então eu vou fazer junto a 3 fornecedores. Eu fiz a cotação junto a 3 fornecedores. Mesmo assim, aquele fornecedor que vai me fornecer a cotação, que não necessariamente precisa ser os mesmos que forneceram lá na minha licitação que estava em andamento, podem ou não ser, né? Não precisam ser, mas podem ser. Eu tenho, primeira coisa, que avisá-los. Olha, eu estou fazendo uma cotação para compra direta. Então, o menor preço é o que vai levar. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer, que já me garante ali um grande percentual de chance da minha cotação ser bem sucedida, porque aquela empresa, aquele fornecedor, sabe que está fazendo uma cotação porque é para vender pelo menor preço. Então, ele vai me oferecer o seu melhor preço, tá?
Bom, eu tenho que conversar com os meus fornecedores em relação a isso. E se eu perceber, vamos lá, eu tenho o melhor lugar, né? A minha melhor cotação, o meu menor preço, a empresa X, né? De um determinado item. Então, eu vou comprar o item daquela empresa. E aí, como é que eu vou fazer? Tá? Nesse momento, eu tenho que, se houve uma variação significativa, eu tenho que pedir a esse fornecedor, especialmente se eu estiver ali pensando em adquirir da minha praça, do meu fornecedor, de repente ele é exclusivo, ainda que eu pudesse comprar do município mais próximo, né? Mas eu vou querer prestigiá-lo e de repente a rapidez com que ele pode me atender até me garanta, né, uma tranquilidade maior para adquirir dele, mas eu tenho que pedir ali do meu menor preço ainda a tabela de composição de custos. Tá? Então eu tenho que ter a composição de custos daquela empresa e quem sabe até a sua nota fiscal, quem sabe não. O ideal é que eu ainda peça, além da planilha de composição de preços, eu ainda peça a nota fiscal para me garantir, para mim ter certeza que realmente ele está repassando ali a majoração que o mercado efetivamente sofreu e não se aproveitando daquele momento para vender por um preço maior ali para o município. O município já está sacrificado com esse momento aí de recessão econômica, onde o comércio fechou as portas, onde as receitas diminuíram, onde eu tenho que voltar as minhas atenções e os valores que eu tiver disponíveis para a saúde, ainda fazendo milagres para operacionalizar toda a estrutura, independentemente da situação de pandemia. Então não é justo eu comprar daquele fornecedor cujo preço está sendo majorado além da necessidade real como forma de aproveitar a situação que a gente está vivenciando. Tá? Uma outra dica que eu deixo para vocês aí, é muito importante, é que eu tenho a minha ata de registro de preços que estava vigente, acabando, tenho, mas faço um levantamento ali de quanto eu tenho de saldo ainda que a vigência esteja encerrando e faça um contrato para utilizar esse produto que você ainda tem ali na ata, porque não só é uma forma de estar aproveitando aquela licitação em tempos de se readequar à nova realidade e buscar melhores preços para a contratação agora nesse momento excepcional, como também eu estou garantindo ali que o meu fornecedor efetivamente me venda pelo preço que está registrado, porque se ele for pedir um reequilíbrio econômico, aí sim ele vai ter que me apresentar a planilha de composição de custos, as notas fiscais, para comprovar que efetivamente esse custo para ele aumentou e ele está repassando para mim, prefeitura. Tá? Então, importante que a gente consiga fazer o aproveitamento do saldo que ainda tem nas atas de registro de preços, ainda que o meu saldo não seja muito significativo, mas é uma economia que eu vou estar fazendo ali para o município. E as pessoas ainda têm me perguntado muito em relação aos objetos que estão aí interrompidos relacionados à educação, porque nós não estamos tendo aula, como merenda escolar, como materiais escolares, nós estávamos ali em início de ano letivo, então muitos municípios ainda licitando os objetos relacionados à educação, tá? E aí me perguntam, mas se voltar às aulas a semana que vem, eu tô sem merenda, como é que eu faço, professora? Simples, você vai fazer a contratação dos objetos, está relacionado à pandemia, diretamente ao combate da pandemia? Não. Artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666, sem a flexibilização da norma prevista lá na Lei 13.979. Ok.
Então, eu vou contratar pela forma tradicional, vou fazer a precificação pelo método tradicional, eu não vou mitigar nem flexibilizar nenhuma formalidade, eu vou contratar empresas idôneas, eu vou contratar empresas que tenham ali a sua regularidade fiscal e trabalhista, com toda a documentação de habilitação exigida normalmente, mas pela via da dispensa. Agora, o ideal nesse caso, já que não é um objeto diretamente relacionado à pandemia, é que eu o faça por o período mínimo possível. Então, meu contrato não necessariamente precisa ser por 180 dias, porque se fosse um objeto relacionado ali a essa situação de pandemia, né, o enfrentamento do coronavírus, eu teria então a possibilidade de fazer um contrato por 6 meses. Se a situação se regularizasse antes, ainda assim esse contrato teria que ter a manutenção do seu prazo. Eu ainda poderia prorrogar por mais de 6 meses, dependendo da manutenção da situação, da permanência da situação emergencial. Eu poderia prorrogar em até 50%, né? Mitigar ali algumas formalidades, mas não sendo o caso do objeto relacionado ao coronavírus, o ideal é que eu faça um contrato por menos de 180 dias, porque o preço que eu vou encontrar hoje no mercado, fatalmente para qualquer objeto, ainda que não relacionado à saúde, é um preço majorado, é um preço maior. Há aí uma variação de preços no mercado que eu preciso respeitar e entender para saber como lidar. Então, nesse momento, o ideal é que eu faça a contratação exclusivamente pelo tempo necessário para essa situação se estabilizar. Como que eu vou verificar quando é que essa situação vai estabilizar? Ora, nós estamos falando não de objetos relacionados à saúde, mas sim de objetos relacionados ao abastecimento dos itens que eu preciso, mas que não tem relação direta com o enfrentamento do coronavírus. Então, são objetos que não estão regidos pela Lei 13.979, sim pela 8.666, exclusivamente pela via tradicional. E aí, o meu objeto vai poder ser contratado pela licitação presencial e não pela forma da dispensa, tão logo eu tenho autorização para voltar a licitar nas modalidades presenciais. Tão logo o atendimento ao público e o período de quarentena seja ultrapassado. Então, pode ser que eu tenha um objeto contratado para atender ao período da pandemia diretamente relacionado à saúde, que eu vá estender por até 6 meses ou até mais, porque quando a gente fala de crise, a gente fala também, já imagina, um momento pós-crise, um momento em que eu vou ter que lidar com essa situação que vem depois do coronavírus ter aí, da quarentena ter acabado. Contudo, para os objetos não relacionados à saúde, a minha preocupação é contratar agora, porque se a aula voltar a semana que vem, por exemplo, eu tenho como atender logo de início. Contudo, faça por um período mínimo, refaça quantas vezes forem necessárias, porque quando eu retomar as atividades aí de licitação presenciais, eu vou poder voltar então a contratar o menor preço por um processo licitatório e não por uma dispensa emergencial, ok? Então, muito cuidado nessa hora, é importante que vocês se atenham às formalidades para depois, no momento da prestação de contas, não ter dificultado aí os processos de vocês que serão analisados. Forte abraço no coração de todos e que tão logo essa situação passe, a gente possa ter aprendido muito em muitos aspectos com o vivenciado.